Ele tinha 24 horas para escolher: salvar seu filho ou proteger 200 inocentes. Mas o tempo acabou de uma forma que ninguém esperava. O amanhecer chegava devagar às montanhas da fronteira, tingindo de dourado as torres de pedra que marcavam os limites do reino. Capitão Leonel caminhava pelas muralhas, seus passos ecoando no silêncio que precede o despertar do mundo. Aos 40 anos, carregava nos ombros o peso de 2 décadas defendendo essas terras. Suas mãos calejadas conheciam cada pedra das fortificações, cada curva dos caminhos que serpenteavam vale abaixo. Capitão, a voz do jovem soldado Tomás quebrou seus pensamentos. As patrulhas matinais retornaram, nada a relatar. Leonel assentiu. Mas seus olhos permaneceram fixos no horizonte norte. Havia algo no ar, uma tensão que ele aprendera a reconhecer após anos de serviço, como o silêncio que antecede a tempestade. Diga-me, rapaz. Ele se voltou para Tomás. Quantos anos tens? 19, senhor. Por que pergunta? Tens família? Irmãos? Talvez uma irmã? O soldado sorriu. Tem um irmão mais novo, Miguel. Tem apenas 12 anos, mas já sonha em servir nestas muralhas. Leonel sentiu algo apertar em seu peito. Seu próprio filho, Eduardo, tinha a mesma idade, cabelos escuros como os seus, mas os olhos curiosos da mãe, sempre fazendo perguntas sobre tudo. É uma responsabilidade pesada, murmurou Leonel, proteger aqueles que amamos. Senhor? Nada, Tomás. Apenas os devaneios de um homem que viu muitas primaveras nestas montanhas. Mas enquanto caminhava de volta ao quartel-general, Leonel não conseguia afastar a inquietação que crescia em seu coração. Havia servido com honra, protegido as rotas comerciais, mantido a paz. Nunca imaginara que um dia enfrentaria uma escolha capaz de destruir tudo aquilo em que acreditava. A carta chegou com o correio da manhã. Selada com cera vermelha, sem brasão ou marca identificável, Leonel a abriu em sua mesa, esperando mais um relatório de rotina ou ordens do reino. As palavras dançaram diante de seus olhos como serpentes venenosas. Capitão Leonel da Guarda Fronteira, temos seu filho. Se quiser vê-lo vivo novamente, encontre-nos na clareira das pedras antigas ao pôr do sol. Venha sozinho. Uma palavra aos seus homens e o menino morrerá. O pergaminho escorregou de suas mãos trêmulas. Eduardo, seu menino. A memória o atingiu como uma lâmina. Na manhã anterior, havia permitido que Eduardo acompanhasse um grupo de comerciantes em uma curta viagem às aldeias próximas. Para conhecer o mundo além destas muralhas, o menino havia implorado. Como fora imprudente. Como fora tolo. Leonel ergueu-se, as pernas bambas. Precisava agir, mas cada músculo de seu corpo parecia feito de chumbo. 20 anos de disciplina militar lutavam contra o desespero de um pai. Capitão, Tomás apareceu na porta. Há algo errado, o senhor está pálido como a morte. Eu? Leonel engoliu em seco. A carta ordenava silêncio. Mas como poderia carregar esse fardo sozinho? É apenas cansaço, mentiu. Diga aos homens que farei uma inspeção nas patrulhas. Não devem me esperar até tarde. Tomás franziu o senho, mas assentiu e se retirou. Sozinho novamente, Leonel apanhou a carta do chão. Releu cada palavra, procurando pistas, esperanças, qualquer coisa que pudesse guiá-lo. Mas havia apenas ameaças e o eco de sua própria respiração irregular. O sol já declinava quando ele partiu para a clareira das pedras antigas. O preço do sangue. A clareira das pedras antigas era um lugar que assombrava os pesadelos de Leonel desde a juventude. Círculos de pedras milenares, testemunhas silenciosas de rituais esquecidos, erguiam-se como dentes quebrados contra o céu crepuscular. 3 homens o aguardavam, encapuzados, armados, com a postura confiante de quem detém todo o poder na negociação. Capitão Leonel,
A voz do líder era áspera como cascalho, pontual como a fama sugere. Onde está meu filho? As palavras saíram como um rosnado. Seguro, por enquanto. O homem fez um gesto, e um quarto vulto emergiu das sombras. Eduardo. O menino estava amordaçado, as mãos amarradas, mas vivo. Seus olhos encontraram os do pai, repletos de medo e uma estranha vergonha, como se fosse culpa sua ter sido capturado. Não o machuquem. Leonel deu um passo à frente, mas as espadas se ergueram, bloqueando seu caminho. Isso depende inteiramente de sua cooperação, capitão. O que querem? O líder riu, um som seco e desagradável. Direto ao assunto. Admirável. Queremos passagem segura. Passagem para onde? Através de seu território. Amanhã à noite, meus homens atravessarão as montanhas por suas rotas protegidas. Você garantirá que nenhuma patrulha os incomode. Leonel sentiu o sangue gelar. Para que fim? As aldeias do Vale Sul estão prosperando demais. Comerciantes gordos, celeiros cheios. É hora de redistribuir essa riqueza. Vocês são saqueadores. Somos pragmáticos. O homem inclinou a cabeça. E você, capitão, pode ser também. A mente de Leonel trabalhava furiosamente. As aldeias do Vale Sul eram pacíficas, habitadas por famílias que confiavam na proteção da guarda-fronteira. Camponeses, artesãos, crianças. Centenas de inocentes. Quantos morrerão? Isso dependerá da resistência que encontrarmos, mas sejamos honestos, alguns sempre morrem. É a natureza das coisas. Eduardo tentou falar através da mordaça, os olhos suplicantes fixos no pai. O som abafado era como uma adaga no coração de Leonel. E se eu recusar? Seu filho morrerá, devagar. A voz do líder não demonstrava emoção. Tenho homens criativos, capitão, homens que encontram prazer em causar dor. E se eu aceitar? Amanhã, ao amanhecer, encontrará seu menino amarrado em uma árvore a 1 légua daqui, livre para voltar para casa. Para o calor dos braços da mãe. Leonel fechou os olhos por um momento. 20 anos de serviço honor, de juramentos sagrados, de promessas feitas perante Deus e Rei, tudo contra a vida de um menino. Seu menino. Tenho até quando para decidir? Até o meio-dia de amanhã. Encontre-nos aqui novamente. Sua resposta determinará o destino do garoto. Mantenham-no aquecido e alimentado. É claro, não somos monstros, capitão. Apenas homens fazendo negócios. Leonel voltou-se para ir embora, mas a voz do líder o deteve. Ah, e capitão, apenas para que não haja mal-entendidos. O homem desenrolou um pergaminho. Aqui estão nossos planos detalhados. Rotas, horários, alvos. Queremos que você saiba exatamente quanta dor sua escolha evitará. Ou causará. Leonel tomou o pergaminho com mão trêmula. Mapas desenhados com precisão militar, listas de nome de famílias, inventários de bens, a minúcia terrível de uma carnificina planejada. Meio-dia, capitão. Não se atrase. O caminho de volta foi uma eternidade de tortura. Cada passo o levava mais longe de seu filho e mais perto de uma escolha impossível. O peso da coroa moral. Leonel chegou em casa quando a lua já estava alta. A pequena casa de pedra, anexa ao quartel-general, costumava ser seu refúgio. Esta noite, parecia uma prisão. Leonel, a voz de sua esposa, Catarina, ecoou do quarto. Onde está Eduardo? Ele deveria ter chegado antes do anoitecer. Ele parou na entrada, incapaz de enfrentar aqueles olhos que conhecia há 15 anos, os mesmos olhos de Eduardo. Como poderia contar-lhe a verdade? Houve complicações na viagem. Ele ficará mais uma noite nas aldeias. Que complicações? Catarina apareceu na porta do quarto, envolvida em um xale. Sua intuição materna era aguçada como uma lâmina. Uma ponte danificada pelas chuvas. Nada grave.
Ela o estudou em silêncio, buscando sinais da mentira que ele carregava como uma pedra no peito. Leonel desviou o olhar. Estás escondendo algo de mim. Estou cansado, apenas isso. Ele se dirigiu ao seu escritório. Tenho mapas para revisar. Leonel, sua voz o deteve. Em 15 anos de casamento, nunca mentiste para mim. Não comeces agora. Por um momento terrível, ele quase confessou tudo. Quase se lançou em seus braços e dividiu o fardo impossível, mas as palavras da ameaça ecoaram em sua mente. Uma palavra aos seus homens e o menino morrerá. Até amanhã, Catarina. Sozinho em seu escritório, Leonel abriu os planos dos saqueadores sobre a mesa. À luz da vela, os mapas pareciam profecias de morte. Aldeã São Miguel, família Rodrigues, 3 filhos pequenos, celeiro ao lado da casa principal. Vila das Flores, feira semanal às quintas, cerca de 200 pessoas, poucos homens armados. Assentamento Novo, refugiados do norte, famílias grandes, gado valioso. Cada linha era uma vida. Cada anotação, uma família que confiava na proteção de Leonel. Ele conhecia alguns daqueles nomes. Rodrigues havia servido brevemente na guarda anos atrás. A feira da Vila das Flores fornecia suprimentos às suas tropas. Os refugiados do assentamento Novo haviam fugido de outras incursões similares. Deus Todo-Poderoso, murmurou, como escolher entre meu sangue e meu dever? A frase soou vazia no silêncio. Leonel nunca fora profundamente religioso, mas esta noite desejava desesperadamente alguma orientação divina. Algum sinal de que havia uma terceira opção. Batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Entre. Tomás entrou, carregando uma bandeja de comida. A senhora Catarina pediu que eu trouxesse isso. Disse que o senhor esqueceria de comer se deixado sozinho. Obrigado, rapaz. Tomás hesitou na porta. Capitão, posso fazer uma pergunta? Fale. Os homens estão inquietos. Há rumores de que algo está errado. Sua patrulha desta tarde foi inusitada. Leonel ergueu os olhos dos mapas. Que tipo de rumores? Comerciantes relataram estranhos nas estradas, homens armados observando as aldeias. Alguns dos veteranos acham que devemos aumentar as patrulhas. O coração de Leonel acelerou. Se seus homens descobrissem os planos dos saqueadores por conta própria, toda a negociação desmoronaria. Eduardo morreria. Mantenha as patrulhas normais, ordenou. Não queremos alarmar a população sem evidências concretas. Mas, senhor... São ordens, soldado. Tomás assentiu, confuso e claramente desconfortável. Após sua saída, Leonel enterrou o rosto nas mãos. Estava traindo tudo. Seus homens, sua família, seu juramento. A cada minuto que passava, afundava mais profundamente no lamaçal da desonra. Mas quando pensava em Eduardo, nos olhos do menino cheios de terror, na mordaça cruel, nas mãos amarradas, sua resolução vacilava. Era ainda seu filho, sua responsabilidade, seu amor. Eduardo, sussurrou para a escuridão, perdoa-me pelo que talvez eu tenha que fazer. E que Deus perdoe a todos nós pelas consequências. A vela se consumiu lentamente, projetando sombras dançantes nas paredes. Leonel permaneceu imóvel, perdido entre duas impossíveis escolhas, enquanto o tempo corria implacavelmente em direção ao meio-dia. Do lado de fora, um vento frio varreu as montanhas, carregando consigo o presságio de sangue e lágrimas. A descoberta. A manhã chegou sem trazer alívio. Leonel despertou na cadeira do escritório, o pescoço dolorido, os mapas dos saqueadores ainda espalhados sobre a mesa como evidências de uma conspiração terrível. Catarina entrou sem bater. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de uma noite em claro. Onde está meu filho, Leonel? Ele se levantou bruscamente, cobrindo instintivamente os papéis com as mãos.
Catarina, eu expliquei ontem. A ponte. Ah. Menti. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Mandei Tomás verificar com os mercadores da Estrada Sul. Nenhuma ponte foi danificada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, tijolo por tijolo. Então, Catarina deu um passo à frente e ele viu uma fúria que nunca havia testemunhado antes. Onde está Eduardo? E não me venhas com mais mentiras, porque juro pelos santos que não suportarei. Leonel fechou os olhos. A verdade que ele havia tentado proteger estava prestes a explodir como pólvora. Ele foi capturado. As palavras caíram como pedras em água parada. Catarina cambaleou, agarrando-se à moldura da porta. Capturado? Por quem? Quando? Como? Sua voz subiu de tom a cada palavra, beirando o desespero. Por que não me disseste? Por que não mobilizaste os homens? Porque... Leonel engoliu em seco. Porque eles disseram que o matarão se eu contar a alguém. Eles querem fazer um acordo. Catarina se aproximou da mesa, os olhos fixos nos mapas expostos. Com mãos trêmulas, ela ergueu um dos papéis. Que acordo é este? Catarina, não. Mas era tarde demais. Seus olhos percorreram as anotações meticulosas dos saqueadores, os nomes das famílias, os números de vítimas esperadas, as rotas de fuga. 200 pessoas na Vila das Flores. Sussurrou. 3 crianças na família Rodrigues. Deus do céu, Leonel, o que é isto? Ele tentou tomar os papéis de suas mãos, mas ela se afastou como se ele fosse um estranho perigoso. São os planos deles. Confessou, cada palavra arrancada de sua alma. Eles me deram para que eu soubesse, para que a escolha fosse ainda mais cruel. Que escolha? Mas mesmo ao perguntar, a compreensão terrível já se espalhava pelo rosto de Catarina. Eles devolvem Eduardo ileso. Se eu permitir que passem pelo meu território amanhã, ao meio-dia. Se eu fingir não saber de nada, enquanto eles atacam as aldeias. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Não era ausência de som, mas presença de algo muito maior, a consciência completa do abismo que se abria diante deles. E o que decidiste? A voz de Catarina era agora um sussurro gelado. Não decidi nada ainda. Tenho até o meio-dia de... Não decidiste nada? Ela se ergueu como uma tempestade. É nosso filho, Leonel. Nosso menino. E estás aqui hesitando como se fosse uma decisão militar qualquer. 200 vidas, Catarina. 200 almas inocentes que confiam em mim para protegê-las. E Eduardo? Ele não confia em ti também. O seu próprio sangue não merece tua proteção? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Porque esta era exatamente a questão que o tinha torturado a noite toda. Claro que merece, mas... Mais nada. Catarina bateu o punho na mesa, fazendo os mapas tremularem. Se não trouxeres meu filho de volta, se deixares que essas bestas o matem por tua preciosa honra, nunca mais me dirigirás a palavra. Nunca mais terás uma família para proteger. As palavras dela ecoaram pela sala como uma sentença final. Leonel viu em seus olhos que não era uma ameaça vazia, era uma promessa desfeita, um amor que morreria junto com Eduardo se ele escolhesse o dever. Catarina, por favor, tenta compreender. Não. Ela se dirigiu à porta, então parou. Tu que tens que compreender, marido. Um homem que não protege o próprio filho não é homem algum.
é apenas um covarde que se esconde atrás de palavras bonitas sobre dever. E saiu, deixando Leonel sozinho com os mapas da morte e o eco de palavras que talvez fossem as últimas que ela lhe dirigiria como esposa. Do lado de fora, ele podia ouvir os preparativos matinais da guarda, vozes de homens que confiavam nele, que seguiriam suas ordens sem questionar. Homens que não sabiam que seu comandante estava prestes a traí-los todos por amor a uma única criança. O sol subia no horizonte, e com ele, a hora final se aproximava implacavelmente. A decisão. Meio-dia se aproximava como uma tempestade inevitável. Leonel estava no alto da torre de vigia, observando a estrada que levava às montanhas do norte. Seus homens patrulhavam normalmente, ignorantes da traição que se desenrolava. Capitão? A voz de Rodrigo o fez se virar. Seu tenente subia as escadas da torre, o rosto carregado de preocupação. Sim? Permissão para falar livremente? Leonel assentiu, embora cada fibra de seu ser gritasse perigo. Os homens estão inquietos. Algo mudou no senhor desde ontem, e a senhora Catarina. Ela parecia transtornada quando a vi esta manhã. O coração de Leonel disparou. Onde a viste? Saindo dos estábulos, estava selando Tempestade. Tempestade era o cavalo mais rápido do quartel. O estômago de Leonel se contraiu numa mistura de terror e compreensão. Catarina havia partido para buscar Eduardo sozinha. Em que direção? Norte, capitão. Para as montanhas. Claro. Ela havia ouvido o suficiente para deduzir onde os saqueadores poderiam estar escondidos, e agora cavalgava direto para a morte. Rodrigo! Leonel agarrou o braço do tenente. Preciso que mobilizes uma patrulha, agora. Para segui-la? A pergunta simples carregava um peso imenso. Se Leonel confirmasse, estaria revelando que Catarina estava em perigo, o que inevitavelmente levaria a pergunta sobre Eduardo. Mas se não fizesse nada, perderia ambos. Há saqueadores nas montanhas do norte. Confessou parcialmente. Minha esposa pode estar cavalgando direto para uma emboscada. Rodrigo franziu o senho. Como sabes da presença de saqueadores? Não houve relatórios. Ah. Rodrigo, por favor, agora não há tempo para explicações. Mobiliza 10 homens, os melhores, e cavalga como se tua vida dependesse disso. O tenente hesitou por um momento que pareceu eterno, então assentiu. Sim, senhor. Enquanto Rodrigo descia correndo as escadas, Leonel se voltou novamente para a estrada. O sol estava quase no zênite. Em questão de minutos, os saqueadores estariam esperando sua resposta na clareira combinada. E agora Catarina estava lá fora, provavelmente cavalgando direto para eles. Ele fechou os olhos, tentando calcular as possibilidades. Se conseguisse chegar à clareira antes que os saqueadores partissem para o ataque, talvez pudesse negociar a libertação tanto de Eduardo quanto de Catarina. Talvez ainda houvesse uma maneira de salvar todos. Ou talvez estivesse prestes a perder tudo. Leonel desceu da torre como um homem possuído. No pátio, encontrou Rodrigo organizando a patrulha. Prontos, capitão. Não. Leonel balançou a cabeça. Eu vou sozinho. Senhor? É uma questão pessoal. As palavras saíam com dificuldade. Se algo me acontecer, assumes o comando. Proteges as aldeias a qualquer custo. Rodrigo o estudou com olhos penetrantes. Capitão, o que está acontecendo realmente? Por um momento terrível, Leonel quase contou tudo. Quase se livrou do fardo da decisão impossível, jogando-o nos ombros de outro homem. Mas esta era sua cruz para carregar.
Se eu não voltar até o anoitecer, disse, selando seu próprio cavalo, envia patrulhas para todas as aldeias do vale. E que Deus nos perdoe a todos. Ele partiu ao galope antes que Rodrigo pudesse protestar, deixando para trás um quartel cheio de soldados confusos e uma decisão que ainda não havia realmente tomado. O vento chicoteava seu rosto enquanto cavalgava pela estrada serpenteante que levava às montanhas. A cada passo do cavalo, uma pergunta martelava em sua mente: chegaria a tempo de salvar sua família? E se conseguisse, que preço pagaria por isso? Nas montanhas à frente, fumaça subia de uma clareira oculta. Os saqueadores estavam esperando. E, em algum lugar entre ele e eles, Catarina cavalgava sozinha em direção ao perigo, movida pelo amor desesperado de uma mãe. Leonel esporeou o cavalo com mais força, sabendo que os próximos minutos definiriam não apenas o destino de sua família, mas sua própria alma. Porque algumas escolhas, uma vez feitas, mudam um homem para sempre. E não há volta. O preço da honra. Leonel chegou à clareira no exato momento em que o sol atingia o zênite. Os saqueadores estavam lá, formando um semicírculo ameaçador. No centro, amarrado a uma árvore, Eduardo olhava com olhos que misturavam terror e esperança. Mas foi a visão ao lado que fez seu coração parar. Catarina, também amarrada, com um corte no lábio e terra nas roupas. Ela havia sido capturada. Capitão. O líder dos saqueadores sorriu, revelando dentes podres. Que pontual e que sorte! Sua esposa decidiu se juntar à nossa pequena reunião. Solta-os. Leonel desmontou lentamente, a mão perto da espada. Ambos, agora. Ah, mas as circunstâncias mudaram. O homem se aproximou, brincando com uma adaga suja. Agora temos 2 preciosas vidas em nossas mãos. A negociação ficou mais interessante. Eduardo tentou falar através da mordaça, os olhos desesperados fixos no pai. Catarina permaneceu em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Salva nosso filho. O que quereis? Perguntou Leonel, embora já soubesse a resposta. O mesmo de antes, passagem livre pelo seu território. Você finge não saber de nada enquanto visitamos as aldeias prósperas do vale. O saqueador lambeu os lábios. A diferença é que agora, se recusar, perdemos 2 pessoas que ama. Leonel fechou os punhos. A armadilha havia se fechado completamente. E se aceitar? Os libertamos assim que cruzarmos seu território são e salvos. Tem minha palavra. A palavra de um assassino. Leonel sabia que mesmo se concordasse, não havia garantia de que cumpririam a promessa. Podiam matar Eduardo e Catarina de qualquer forma, apenas por prazer. Mas era a única chance que tinha. Preciso de mais tempo para... Não há mais tempo. O saqueador pressionou a lâmina contra o pescoço de Eduardo. Uma gota de sangue escorreu. Decide agora, capitão. Sua família ou seu precioso dever. O mundo silenciou ao redor de Leonel. Não havia som além do bater de seu próprio coração e dos soluços abafados de Eduardo. Ele pensou nos rostos que conhecia nas aldeias, a senhora Rodrigues e suas crianças pequenas, os mercadores jovens da Vila das Flores, as famílias de refugiados que haviam fugido de outras incursões como esta. 200 vidas inocentes. Depois olhou para Eduardo, seus olhos, sua boca, o formato de suas mãos, tudo o que restava de seus sonhos de ser pai, de construir um legado de amor além da guerra. E Catarina. 15 anos de casamento, de risos compartilhados, de noites em que ela o consolava após batalhas difíceis. A mulher que havia transformado um soldado endurecido em algo próximo a um homem bom. Escolhe! Gritou o saqueador. Leonel ergueu a mão lentamente. Quando falou, sua voz estava estranhamente calma.
Eu... Ah. O som de cascos aproximando interrompeu suas palavras. Todos se viraram para ver Rodrigo e uma dúzia de soldados emergindo das árvores ao redor da clareira, arcos tensionados, lanças em posição de ataque. Capitão! Rodrigo gritou. Afaste-se dos prisioneiros. Tudo aconteceu em segundos. Os saqueadores, percebendo que estavam cercados, entraram em pânico. Alguns correram, outros pegaram em armas. O líder, em desespero, ergueu a adaga para cravar no peito de Eduardo. Leonel se moveu por instinto puro. 16 anos de treinamento militar explodiram em um único movimento fluido. Sua espada cortou o ar, encontrando o braço do saqueador antes que a lâmina tocasse seu filho. O homem gritou, largando a arma. No caos que se seguiu, flechas voando, homens gritando, aço contra aço, Leonel cortou as cordas que prendiam Eduardo e Catarina. Corram! Gritou ele, empurrando-os em direção aos cavalos. Quando o silêncio finalmente retornou à clareira, metade dos saqueadores estava morta. O resto havia fugido para as montanhas mais profundas. Rodrigo se aproximou de Leonel, que permanecia ajoelhado onde Eduardo havia estado amarrado, tremendo de alívio e choque. Capitão, disse o tenente suavemente. Como souberam onde encontrá-lo? Leonel ergueu os olhos. Catarina estava segurando Eduardo, ambos ilesos, mas abalados. Seus soldados o cercavam, esperando explicações. Recebi uma ameaça, confessou finalmente. Queriam passagem para atacar as aldeias em troca de meu filho. Eu não sabia o que fazer. O silêncio que se seguiu não foi de julgamento, mas de compreensão. Cada homem ali era também pai, marido, filho de alguém. E o que decidiu? Perguntou Rodrigo. Leonel olhou para sua família, depois para seus soldados, finalmente para as montanhas onde as aldeias descansavam em segurança. Que um homem não pode escolher entre amores diferentes. Ele deve encontrar uma maneira de proteger todos que estão sob seus cuidados, ou morrer tentando. Rodrigo sorriu e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. É por isso que o seguimos, capitão. Naquela tarde, quando retornaram ao quartel, Leonel se sentou em seu escritório pela última vez para escrever seu relatório oficial. Suas palavras foram simples. Ele havia enfrentado saqueadores que ameaçavam tanto sua família quanto as aldeias sob sua proteção, e com a ajuda de seus homens leais, havia prevalecido. Não mencionou a escolha que quase fez. Não falou sobre as horas de tormento, sobre como esteve prestes a trair tudo em que acreditava. Porque descobriu que a verdadeira medida de um homem não está nas escolhas que faz quando a resposta é clara. Está em sua recusa de aceitar que uma escolha impossível deve ter apenas uma resposta. Do lado de fora de sua janela, Eduardo brincava no pátio enquanto Catarina o observava. O menino ria, um som que Leonel pensou que talvez nunca mais ouviria. E nas aldeias do vale, famílias se reuniam para o jantar, inconscientes de quão perto estiveram da tragédia, protegidas pela coragem de homens que se recusaram a aceitar que o amor e o dever não podiam coexistir. Leonel fechou o relatório e ergueu os olhos para o céu que escurecia. Amanhã haveria novos desafios, novas escolhas difíceis. Mas esta noite, todos que ele amava estavam seguros. E isso, pensou, era o suficiente para qualquer homem. Às vezes, as maiores batalhas não acontecem nos campos de guerra, mas nos corações daqueles que servem. Leonel encontrou sua força na lealdade de seus homens e no amor por sua família. Mas e quando a traição vem de onde menos esperamos? Quando o veneno flui pelas mãos de quem deveria proteger? Uma médica corajosa também enfrentou escolhas impossíveis entre o silêncio e a verdade. Confira esta história que apareceu na tela. Uma história sobre coragem quando tudo parece perdido.